Meus amores, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje, mais uma noite super especial que a gente está fazendo a partir do Despertar da Abundância. Uma noite focada na sua prosperidade, porque eu quero te ajudar a fazer de 2025 o ano mais próspero da sua vida. O ano onde as coisas fluam mais. E eu não estou falando só de prosperidade financeira, mas também de prosperidade financeira, porque quando a prosperidade financeira falta, as outras áreas da vida acabam sendo afetadas também. Então, sim, a gente precisa de dinheiro, mas além de dinheiro, a gente precisa de saúde, a gente precisa de amor, precisa de autoestima, precisa de equilíbrio emocional, precisa de bom relacionamento com a família, e tudo isso é prosperidade. Quando a gente engrena na direção certa, da maneira certa, as coisas fluem, a vida da gente engrena. E uma coisa que ajuda muito, eu intensifiquei a minha relação com Deus. O que isso significa? Eu sempre fui muito ligada a Deus, eu participei de grupo de jovem, grupo de oração, desde os 15 anos de idade. Aliás, eu aprendi a dar palestra, eu aprendi a fazer exercícios de cura, tudo isso dentro da igreja. Na época, a gente fazia os exercícios curando em nome de Jesus, né? Fazendo regressão. Aprendi tudo que eu faço hoje, eu aprendi no mundo da igreja. Mas eu acabei, a gente vai crescendo, vai ficando meio preguiçoso, vai descuidando, e eu nunca deixei de ter conexão com Deus, mas eu reservava pouco tempo para essa conexão. Normalmente, eu rezando, eu pedindo, eu agradecendo, eu falando e Deus ouvindo e não tendo chance de ser ouvido por mim, porque eu não dava oportunidade. Eu sempre comento com vocês que os momentos que eu ouço mais Deus é quando eu estou no banheiro, por incrível que pareça. Quando eu estou tomando banho, dificilmente alguém está debaixo do chuveiro falando. E aí eu fico quieta. E ficando quieta, eu acabo conseguindo ouvir Deus. E é muito curioso que já teve vários treinamentos meus que nasceram debaixo do chuveiro. Por exemplo, a Gratidão Transforma, que foi meu primeiro treinamento de gratidão, foi um insight, assim, eu claramente senti Deus me dizendo que eu ia montar um treinamento de gratidão, naquela época não existia isso, ninguém falava de gratidão no Brasil, isso foi em 2016, e veio o nome, a Gratidão Transforma, o formato, quantos dias ia ter, como é que eram os exercícios. Eu só saí do chuveiro, sentei no computador, escrevi o curso inteiro e no dia seguinte eu já estava gravando. Então, eu continuei em sintonia com Deus, mas dedicando pouco tempo a essa sintonia. E de novembro para cá, eu resolvi, orientada até por um amigo em comum entre eu e a convidada que eu vou trazer hoje, e ele me ensinou a orar de uma maneira diferente, ouvindo Deus também. E eu comecei a treinar isso. Faz um pouco mais de um ano que eu tenho treinado essa intimidade com Deus. Eu reservo meia hora todas as manhãs para conversar com ele. E aí ele me fala normalmente através da Bíblia. Eu faço uma pergunta, eu abro a Bíblia aleatoriamente, ponho o dedo e vem uma resposta absurdamente exata, a ponto de, às vezes, ter na resposta uma palavra que eu usei na pergunta. É impressionante. No entanto, esse ouvir Deus como uma voz aqui do lado, dentro da cabeça, dentro de nós, sei lá como é que a gente descreve, tem acontecido mais ultimamente, mas demorou para eu conseguir ouvir isso. E, às vezes, eu ainda fico muito na dúvida se é Deus falando, se é a minha imaginação, se são meus medos, se são os meus desejos, as minhas crenças. E eu ainda me sinto meio covarde em alguns momentos, eu confesso para vocês, para ouvir a mensagem de Deus e fazer o que Ele está me orientando a fazer. Mas a convidada que eu vou trazer hoje é uma pessoa muito especial. Ela já deu aula em alguns treinamentos meus. Eu admiro muito como pessoa, como ser humano, como amiga, como profissional. O trabalho dela é fantástico na área da saúde, saúde física e saúde emocional. É muito forte o trabalho que ela faz, é muito transformador. E ela precisou muito ouvir Deus. E ela fez algo que hoje eu estava comentando com ela, que provavelmente eu não teria coragem. Não sei se a minha fé já chegou nesse ponto, entende? Eu não sei se eu teria acreditado e seguido, mas ela fez e isso salvou a vida dela. É disso que nós vamos falar hoje. A minha convidada super especial é a Gisele Hedler,
e ela aceitou fazer essa aula por amor a vocês, por carinho a vocês. Então, Gisele, eu sou muito grata. Gratidão por você ter aceitado compartilhar com a gente os teus ensinamentos. Seja muito bem-vinda. Márcia, eu que agradeço, Márcia. E assim, tu me convidou para falar sobre um assunto que é um assunto que nós temos muita conexão e ligação, né, Márcia? A gente tem se desenvolvido também de uma forma muito próxima, né? Relacionado à espiritualidade. E sempre que for para falar de Deus ou para ajudar pessoas em termos de saúde, tanto namorada quanto espiritual, a minha resposta sempre vai ser sim, ainda mais para alguém como tu, que faz um trabalho tão sério e tão bonito aí, que tem ajudado e despertado tanta gente. Ô, Gisele, conta um pouquinho da tua história, se apresenta para eles saberem quem você é, o que você faz, e depois conta o episódio de Deus falando com você e a mudança que você fez. Mas primeiro situa o povo. Quem já conhece a Gisele, Edra? Gente, escreve aí se vocês já conhecem. Quem é aluno do Clube do Milhão já assistiu aula com ela. Ela é uma das professoras do Clube do Milhão e agora é uma das professoras da Divina Riqueza. E eu estou muito feliz em saber que vocês aprenderão com ela também, que vocês vão ter a ajuda dela no ano de 2025. Conta um pouquinho para eles. Bom, o meu papel, assim, o meu servir, Márcia, ele sempre foi ligado à saúde, e eu tenho descoberto nos últimos tempos que é uma saúde espiritual, tá? Por quê? Eu comecei a minha vida profissional sendo publicitária, depois eu fui estudar psicologia positiva, depois eu fui estudar nutrição. E dentro da área da nutrição, eu acabei abrindo alguns cursos e nós montamos uma faculdade, que é a Faculdade de Saúde Avançada, onde nós trabalhamos, então, para profissionais de saúde, ensinando um tipo de nutrição mais sistêmica, que nós chamamos de nutrição funcional. Então, a gente trabalha essa parte sistêmica com os profissionais. E dentro disso, aí nós temos ali alguns suplementos também para a área da saúde, exames genéticos, né? E o meu servir particular, ele tem evoluído um pouco mais, não apenas a nutrição como um alimento, e sim se nutrir para buscar a Deus, ou jejuar para buscar a Deus, que a prática do jejum também, ela nos conecta mais com Deus. Mas por que se conecta mais com Deus a prática do jejum? A gente já sabe, né? Nós temos aí Buda e próprio Jesus Cristo que praticavam o jejum, né? E quando a gente jejua, a gente desinflama o nosso corpo de uma forma assim extraordinária. Os nossos níveis hormonais, eles também se regularizam. Então, a nossa saúde cardiovascular também melhora. Então, a gente tem muitos ganhos com a prática do jejum e nós ficamos mais sensível a escutar a voz de Deus. Então, é isso que eu falo quando eu digo de saúde e também saúde espiritual, né? E, claro, saúde emocional também. Porque quando nós estamos desinflamados, que o nosso intestino funciona melhor também, a gente consegue, inclusive, se relacionar melhor com as pessoas, ter um humor melhor, e tudo flui para nos levar para um lugar de crescimento, de evolução emocional e espiritual. Que legal isso, Gisele. E eu acompanho a tua trajetória, você tem ajudado muita gente com essa questão de regulação do corpo, das emoções, da nutrição, de se nutrir das coisas certas, não só na alimentação, mas se nutrir espiritualmente, se nutrir emocionalmente. É muito legal o teu trabalho. E você viveu um desafio, e um desafio que poderia ter impedido você de estar aqui hoje com a gente. Exatamente. Porque estava te atrapalhando completamente na vida profissional, imagino. Então, conta um pouquinho para as pessoas aqui, que quadro foi esse, o que você viveu e como que as coisas aconteceram. Muito bem, Márcia. Então, dentro da área da saúde, então, eu como uma pessoa que falo sobre isso, que não só falo, mas também treinamos profissionais da área da saúde. Então, o que eu sempre me considerei? Alguém que tem uma ligação forte em relação à saúde e que eu saberia lidar com situações críticas de saúde. Porque quando eu tinha 15 anos, o meu pai teve um problema muito sério e ele perdeu os 2 rins. Na realidade, a gente não descobriu o porquê. Ele simplesmente perdeu os 2 rins e começou a fazer hemodiálise. E quando o meu pai começa a fazer hemodiálise, eu entro e eu olho para o meu pai naquele perfil, com tudo que aconteceu com ele, de assim, ter que se aposentar por invalidez, interromper a vida dele totalmente, e todos os processos que aconteceram durante aquele período, eu comecei a criar, né, de que
que terrível que é ter uma doença como essa. E de que eu jamais queria passar por aquilo que ele estava passando. E aí começou o meu trabalho ao longo dos anos, né, de buscar saúde emocional, e, inclusive, eu queria entender a origem das doenças relacionadas às emoções. Qual tipo de emoção que trazia... Adoeceu o teu pai. A doença, porque eu queria entender a doença dele. Sim. Então, eu me especializei muito nisso. Eu trabalhei e estudei durante muito tempo nisso aí. Aí, depois que eu fui para a área da nutrição, porque então eu queria, né, entender, a minha ideia era olhar para os pacientes, entender o que eles estavam lidando, e aí entrava a parte de nutrição, mas também trabalhar a parte comportamental com eles, certo? Deixa eu te interromper um pouquinho para duas coisas. Primeiro, gente, vocês vão aprender coisas valiosíssimas hoje aqui. Então, é muito importante a gente poder ajudar as pessoas que não estão sabendo que aula que está acontecendo. Eu vou pedir para vocês fecharem um pouquinho o chat, apertarem no botão compartilhar para chamar as pessoas para cá e poderem usufruir dos benefícios que a aula de hoje com certeza vai trazer para todo mundo. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, Gi, fala um pouquinho sobre essa correlação do físico com o emocional, porque você disse que estudou isso, dedicou a isso, e você percebeu, não adianta cuidar do físico se não cuidar do emocional também, porque o emocional adoece o físico. É que uma coisa interessante, Márcia, que quando a gente estuda uma coisa, a gente só olha para aquela coisa. Certo. Ou seja, quando o nosso trabalho é martelar, todo o problema a gente acha que é martelo ou prego, né? Sim. Então, quando eu comecei a estudar as emoções, eu imaginava que todos os desafios iam ser também tratados ali e resolvidos ali. Então, se eu tenho um problema de comportamento, de sentimento, que me gerou determinada doença. Tanto quando eu olhava para a questão do meu pai, assim, a grosso modo, né? O pai lidava com questões de relacionamentos. Então, quais será, esses tipos de relacionamento que ele lidava? E aí, se fala muito no medo, né? Que são coisas bem básicas, então. Tem coisas bem mais profundas, que é bem da individualidade mesmo. Mas o básico do rim, no caso, é esse. E rim é vitalidade. Então, por que ele estava deixando de viver, né? O que estava fazendo ele criar isso? Só que aí, quando eu fui para a nutrição, eu comecei a ver outras coisas. Eu fui, por exemplo, e comecei a estudar sobre alergias alimentares tardias, que é uma coisa que hoje a gente difundiu mais informação, mas na época que nós começamos a estudar isso, não se falava muito sobre alergias alimentares tardias, apenas as imediatas. Como a lactose, por exemplo? Nossa, como alface, como amendoim, como a castanha, como brócolis, abacaxi, banana. Então, mentira! Nenhum alimento, Márcia, por mais saudável que seja, ele não é saudável para todo mundo. Meu Deus, eu não sabia disso. Alface é capaz de dar alergia em alguém? A alface é capaz de dar alergia, ganhei. Tem muitas pessoas alérgicas a alface, tomate, abacaxi, laranja, limão, feijão. Eu, por exemplo, sou alérgica a feijão. Agora, o que acontece numa alergia tardia? Como você não conhece, não sabe o que está te fazendo mal, tu vai começar a ter uma dor de cabeça crônica, tu vai começar a não conseguir dormir bem, tu vai começar a sentir assim, nossa, tô com um pouco de constipação, alguma coisa na pele. Então, tu começa a ter algumas coisas recorrer, coceira, né? Às vezes parece que não é nada, é algo simples, mas é aquela alergia ali. E por que tardia? Porque não é imediata, ou seja, tu come um alimento que tu é alérgica e tu não vai sentir na hora. Tu vai sentir, às vezes, 5 dias depois. E aí, como é que descobre, Gi? Então, aí os nutricionistas que são formados por nós, eles aprendem a fazer a retirada desses alimentos, de alguns alimentos, e começam a se identificar. Então, tem alguns processos e tem alguns tipos de exames que eles mesmos fazem também. Tá? Mas não é o tipo de exame que tu vai ali no laboratório e consegue fazer. Isso é um diagnóstico bem preciso para esse tipo de profissional que entende sobre alergias tardias. Mas, assim, no geral, o que as pessoas podem começar a identificar? Eu tenho problema de dor de cabeça, de vez em quando me dá dor de cabeça. De vez em quando eu fico constipada, de vez em quando eu tenho diarreia, de vez em quando o meu cabelo está caindo muito, eu sinto inchaço, eu tenho alguns probleminhas na pele. O pessoal, se estiver se reconhecendo, aí vai falando, eu tenho Olha, isso. Curioso isso, minha mãe tosse quando come alface.
Então, já pode ser sim. Eu juro, nunca imaginei que a alface podia ter algum prejuízo, porque não tem nada, não tem nem vitamina naquele negócio. A gente come nem sei por quê, porque não tem gosto de nada, tem gosto do que colocar em cima. Vinagre, azeite. Hoje em dia eu aprendi a gostar de alface, mas na verdade acho que eu gosto é do vinagre e do azeite. E além de tudo, da alergia, eu não acredito. Mas não é para todo mundo, depende da pessoa. Tá entendendo, Márcia? Talvez para ti não dê, mas talvez para tua filha dê, para teu filho dê. Então depende, entende? Então nenhum alimento é saudável para todo mundo. Ah, mas laranja é maravilhoso, tem vitamina C. É maravilhoso, tem vitamina C, mas não é para todo mundo. Feijão, arroz com feijão é incrível, o nosso alimento ali super completo, é incrível, mas não é para todo mundo. Quem tem alergia alimentar tardia desse alimento vai fazer muito mal mais mal do que bem. E qual é o problema de eu ficar ingerindo esse alimento que eu tenho alergia alimentar tardia e não sei? São problemas que tu pode levar para ter no futuro. Tu pode ter questões de doença autoimune, por exemplo. Quem tem doença autoimune, como o meu caso, eu preciso eliminar esses alimentos estressores. Risco, inclusive, de câncer no futuro. Então, tem várias coisas, problemas gastrointestinais graves que acometem essas pessoas. Então, tem várias coisas, né? As crianças, às vezes, que têm muita gripe, resfriado, assim, com recorrência, tem que identificar, e não só criança, mas adultos também, né? Identificar a alergia alimentar tardia. Hoje se fala muito do glúten e do leite, né? No caso que nem falou da lactose, mas na realidade, a maioria das pessoas não é a lactose o problema, e sim a proteína do leite. Sim. E as pessoas pensam que é lactose, elas colocam enzimas, ou seja, tomam o leite sem lactose, mas a proteína do leite está ali. Então, ela continua se sentindo mal, achando que é outra coisa, entende? Bom. Tá. E aí você tinha uma doença autoimune, mas tu já sabia disso desde muito cedo. Com que idade você ficou sabendo? Então, aí eu estava te contando a história do meu pai, né? Tá. O pai teve aquela doença lá, e eu tinha, assim, um completo horror à hemodiálise por tudo que eu vi o meu pai passar. Então, nossa, meu pai chegava desmaiando. Então, imagina você jovem, vendo o teu pai, né? Que o homem normalmente é forte, né? Sustenta e tal. Daqui a pouco tu vê o teu pai perdendo a musculatura por causa da própria hemodiálise, e vomitando, e passando mal, e enjoado. E aí o pai passou por esse processo. Todo mundo sabe o que é hemodiálise, gente? Respondam aí no chat se todo mundo sabe o que é hemodiálise, senão a gente ou talvez a melhor pergunta seja: alguém não sabe o que é hemodiálise? Alguém não sabe o que é hemodiálise? Responde aí se você não sabe escrever. Eu não sei, porque aí a Gia explica um pouquinho melhor para vocês entenderem assim, por que chocou tanto ela aos 15 anos de idade ver que o pai perdeu os 2 rins e que precisou fazer hemodiálise. E isso parou a vida dele. Isso. Parou completamente. Parou porque a hemodiálise, ela requer muito da pessoa, né? A hemodiálise, então, quando a pessoa perde rins, ela perde a capacidade de filtração do rim. E o que acontece quando tu perde a capacidade de filtrar teu rim? Todas as tuas toxinas, elas ficam ali dentro do teu corpo. Então, pensa, o que o rim faz conosco? O rim, ele filtra, ele tira tudo que não presta, ele tira tudo que faz mal para o teu corpo. Então, ele vai tirando e limpando. Gente, se tu for pensar assim, o que seria o rim? Seria um esgoto tratado. O rim trata o esgoto. O esgoto não vira água depois para a gente tomar? É isso que ele faz. Ele limpa aquilo. Imagina tu não ter o tratamento da água e ter só esgoto. É praticamente isso. Eu falei de uma forma bem exagerada, mas para as pessoas entenderem a importância do rim. Então, o rim, ele deixa o teu corpo bem, né? Ele regula os fluidos. Então, é por isso que você tem energia para fazer as coisas que tem que fazer e tudo mais, tá? Aí, quando se perde essa capacidade, tu precisa de algo para fazer isso, algo, qual é a expressão? Algo que não é natural. Uma máquina. Sim. Uma máquina faz a função do teu rim. Então, 3 vezes por semana tu vai lá, fica 4 horas dialisando, tu tira esse sangue do teu corpo através de um catéter, uma fístula, passa por essa máquina e essa máquina faz esse trabalho artificial do rim. Qual que é o problema dessa máquina? É que ela não tira só a parte ruim, ela tira a parte boa do teu sangue também. Então, volta para o teu corpo sem aqueles nutrientes. Então,
você se sente melhor porque saiu o esgoto, mas tu volta sem o que é base, do que veio da tua alimentação, né? Tu perde ali também. Bom, aí, muito bem, meu pai fez durante 13 anos hemodiálise e meu pai faleceu. O pai faleceu tem uns 15 anos que ele faleceu. E aí eu fui para a área da nutrição, né? E comecei a estudar e ajudar as pessoas desse jeito que eu tô te falando. E aí eu comecei há 7 anos atrás a sentir uns inchaços nos tornozelos. E aí eu, epa, inchaço no tornozelo também pode ser problema renal. Fui lá fazer exames. Eu sempre fazia exames para entender, né, como é que estava o meu corpo, porque eu tinha pavor de ter algo que nem meu pai. Sim. Fui fazer os exames e a gente viu que eu estava realmente com disfunção no rim. E aí passei por uma biópsia. O único jeito de saber se tu tem uma doença renal como a minha é fazendo uma biópsia. Eu fiz uma biópsia e aí deu nefropatia por IgA. Nefropatia por IgA, Márcia, é uma doença autoimune. O que é doença autoimune, gente? Autoimune é quando o teu corpo vê algo em ti que é agressor. A nossa imunidade, ela faz um trabalho incrível, que eles são tipo soldadinhos. Por que você tem febre de vez em quando? É a tua imunidade, assim, ó, atacando aquele bicho que entrou. Por isso que dá febre, ela tá querendo matar aquele bicho, né? E o nosso corpo, ele faz isso todos os dias. Ele tá sempre lutando contra alguma coisa que tá entrando. Por isso que a gente... por isso que a gente fala, minha imunidade tá baixa. Quando a gente fica muito doente. Quando tu tem problema autoimune, significa que o teu corpo identifica algo que é teu e luta contra. Invasor e começa a atacar. E o meu corpo, então, o que ele fazia? Ele atacava meus rins. Ele via os meus rins como agressor. Só que quando eu descobri essa doença, eu pensei o seguinte: bom, eu tenho a tecnologia hoje, eu tenho conhecimento hoje. Né? O meu pai não teve essa oportunidade, mas eu tive. Eu sei o que significa emocionalmente problema renal, eu sei estudo sobre alergias alimentares, eu sei como lidar, o que fazer. E o que eu não sei, eu conheço profissionais que sabem. Então, eu pensei, estou amparada. E aí, eu comecei a me tratar e cuidar da minha saúde de um jeito, assim, extraordinário, extremamente cuidadoso, né? E aí, Márcia, e eu consegui controlar essa doença mesmo, né, por um bom tempo. E aí, no último ano, eu comecei a piorar mais. Eu comecei a perder o controle da doença. E ela avançou de um jeito, assim, muito rápido. E eu perdi o total controle com os cuidados que eu fazia e tudo mais. E aí, nesse processo, eu comecei cada vez mais me aproximar de Deus. Eu já estava antes fazendo um trabalho espiritual, de buscar Deus, de ouvir Deus, de fazer o jejum. Então, os meus jejuns que eu fazia era... Tu falou, né, da Bíblia, que é um jeito de buscar Deus. Eu usava muito jejum, né, para buscar Deus, para chegar mais perto dele, para ficar mais sensível à voz dele. Porque quando a gente faz jejum também, Márcia, é como que a gente consegue um pouco, pelo menos do meu ponto de vista, tá? Baixar um pouco a voz do ego e fica mais fácil a voz de Deus. Por quê? Porque tu tá desinflamada. A tua inflamação baixou um pouquinho. Então, tu fica mais sensível, sabe? E aí eu comecei esse processo, então, de buscar, de me conectar mais com Deus. E eu comecei a piorar. E Deus já tinha me colocado que eu ia me curar. E eu piorei. Tinha surgido em oração isso? Tu tinha sentido ele dizer que tu ia se curar? Sim. Tá. Além de eu sentir que ele me dizer que eu ia me curar, eu também tive profecia sobre isso. Mas veja, isso já era uma certeza que eu tinha, porque eu já tinha ouvido Deus me dizer. E quando veio a profecia, veio como uma confirmação. No entanto, Márcio, o que aconteceu? Eu piorei. O oposto. Aconteceu o oposto. Eu comecei a piorar, E quando eu comecei a piorar, Márcio, eu comecei a me sentir uma sabotadora, porque eu falava sobre saúde e eu estava perdendo a minha saúde. E isso foi assim, olha, foi um ano desafiante. Inclusive,
eu comecei até a diminuir os meus conteúdos, porque eu estava em conflito, sabe? E piorando e tal. E quanto mais eu piorava, mais próxima de Deus eu ia, porque eu ia para xingar Deus. Eu buscava Deus para xingar ele. Eu falei, não foi isso que a gente combinou. E aí eu trazia passagens da Bíblia, né? Falando que tu curou aquela mulher que estava ali sangrando só porque ela tocou no teu manto. E tu curou ela. E por que eu não sou curada? Por que tu tá fazendo isso comigo? Eu tô sendo castigada. E aí eu ia nesses processos assim, de fazer jejum e conversar com Deus e afrontar Deus mesmo, né? E aí no dia aconteceu as enchentes no Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, eu sou do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre. Em maio aconteceu aquelas enchentes. Uma semana antes das enchentes, eu tive uma consulta muito difícil com a minha médica, nefrologista. Ela me falou, Márcia, que eu precisava conversar com os meus irmãos para ver se algum deles poderia ser algum doador para mim, porque eu estava muito próximo de começar a precisar fazer hemodiálise e talvez um transplante iria me ajudar. E aí, ou seja, eu cheguei naquele estágio que era o estágio, eu estava muito próximo daquele estágio, que era o estágio que eu mais temia. E aí ela me disse, Márcia, que o primeiro passo para identificar se algum irmão era doador ou não tinha que ter o mesmo tipo sanguíneo. E quando ela falou isso, assim, eu murchei. Porque eu falei para ela, eu sou sangue AB, nenhum dos meus irmãos é sangue AB. Sangue AB, Márcia, apenas 3 a 5% da população que tem esse tipo de sanguíneo. Ele é o mais raro que existe. Então, quando ela me falou aquilo, eu pensei, eu tô ferrada. Eu não tenho doador. E eu cheguei a questionar ela, mas eu não sou receptora universal, porque sangue AB não é receptora universal. E ela falou, para transplante isso não serve. Isso funciona para transplante, para sangue, né? E aí começaram as enchentes no Rio Grande do Ou Sul. seja, a informação dela é que se a pessoa não tivesse sangue AB, não poderia doar rim para ti. E nenhum Não, dos teus irmãos tinha sangue AB. nenhum Portanto, dos a meus. chance de tu conseguir um doador de rim era praticamente zero. Era praticamente Ia zero. ficar na fila 1 ano, 2 anos, fazendo hemodiálise quantas vezes por semana? 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, que significa o quê na vida, Gi? Significa interromper a vida. Porque 3 vezes por semana, depois, no outro dia, tu tá se recuperando daquele dia que tu fez hemodiálise. E aí, no Então, dia seguinte, tem que ir de novo. tem que ir de novo, exatamente. É um processo muito difícil, desafiante mesmo, né? E aí, então, quando ela me disse isso, eu pensei, eu tô ferrada, não tenho doador, porque nenhum dos meus irmãos é esse sangue. Todos fizeram de novo, né, para ter certeza que eles não eram sangue AB. Não eram. A minha mãe já tem mais de 70 anos, tem problema renal, também não pode doar, mas ela também não é sangue AB. Aí, enfim, ninguém próximo tinha. Amigos não podem doar, a não ser que passa por um processo judicial, o negócio é mais burocrático, tá? Quem pode doar é família ou primos de primeiro grau, tá? São o pai e mãe também podem, né? E aí não tinha ninguém Eu nisso não aí. sabia disso. Amigo não pode doar? Por que isso? Por quê? Porque no Brasil não é possível o comércio de órgãos. Ah, Em outros ok. lugares tá? E No aí, Brasil não é. quem garante que a pessoa não vendeu um rim, né? Não vendeu, não está sendo coagida, entende? Então, por isso, não é que é impossível. Tem que entrar com processo e tudo mais, isso aí leva tempo, né? Então tem que ter a pessoa. E tempo era uma coisa que você não tinha. E a pessoa tem que estar disponível e muito disponível para passar por todo o processo. Sim. Entende? O teu amigo, né, que estaria disposto a doar. Bom, aí aconteceu as enchentes no Rio Grande do Sul. E com as enchentes do Rio Grande do Sul, ali para mim foi uma oportunidade egoísta, inclusive, de parar de pensar em mim, e eu comecei a ajudar as pessoas da enchente. Então, eu foquei toda a minha energia nisso ali, porque eu nem queria pensar na doença, eu não queria pensar o que eu estava lidando. E comecei a ajudar, a gente arrecadou fundos, ajudamos várias pessoas ali no Rio Grande do Sul, né? Indo nos lugares e fazendo aquele processo. E nesse processo, eu estava me sentindo muito útil fazendo aquilo ali.
E era um momento que eu sentia... Deixa eu interromper um pouquinho. A Gisele estava no momento mais complicado da vida dela, onde tudo que ela precisava era saúde. Ela estava com a morte batendo na porta dela, porque ficar prisioneira de uma hemodiálise não é fácil para ninguém, e não é para sempre, tanto que o pai dela, em quantos anos? 13 anos morreu, né? Ele morreu muito mais cedo do que ele morreria, em função do corpo enfraquecer com a hemodiálise. E naquele momento, ela passando por um momento extremo de ter que começar a hemodiálise, e ela resolveu ajudar outras pessoas que estavam passando pelo drama da enchente, inclusive ajudando a levar saúde para essas pessoas, porque naquele momento era remédio, era alimento, era água potável, ou seja, garantia a saúde e sobrevivência. Você talvez fosse a pessoa que mais estava precisando de ajuda, e você estava ajudando pessoas naquele momento. Não tinha pensado nisso, mas foi isso mesmo que aconteceu. Então, nós ficamos em Porto Alegre, no estado, tu falou de água, as pessoas não tinham água potável, acabou a água, não tinha água nas torneiras, não tinha água para vender no supermercado. Nós ficamos numa situação muito dramática lá. O que eu fiz? Eu peguei meu carro, eu fui até Imbé. Tu conhece Imbé, Márcia? Acho que não. O litoral do Rio Grande do Sul, porque a minha mãe mora lá, e lá tinham supermercados que tinham água. Então, eu consegui 2 caminhões de água lá. E aí eu levei para Porto Alegre e a gente começou, então, esse processo da água, né? E aí... E nesse processo, Márcia, eu estava me sentindo útil lá para aquelas pessoas. Sim. Só que eu comecei a sentir um incômodo. Deus começou a me incomodar. Só que o incômodo foi um incômodo que, para mim, naquele momento, era contraintuitivo. Porque eu já sabia que eu estava no final da minha doença renal, que eu tinha que buscar um doador, ou que a qualquer momento eu ia precisar de uma diálise, e Deus começou a me incomodar para sair de Porto Alegre. Só que, naquele momento, não tinha aeroportos para sair, e naquele momento eu sentia que eu estava sendo muito útil ali. E fora que a minha médica estava ali, que me atende desde o começo, os hospitais estavam ali, tudo que eu conheço estava ali. A sua família estava ali. O meu apoio estava ali, exatamente. Então, eu comecei a... Cara, mas por quê? Porque eu tenho que sair. E nada, era só o incômodo de sair dali. E aí... Aí eu falei assim, como é que eu vou sair daqui? E sair não quer dizer fazer uma viagem, sair era mudar de... Vocês entenderam, gente? A Gisele, que morava a vida dela inteira ali no Rio Grande do Sul, Deus provocando ela, você vai sair do Rio Grande do Sul, você vai mudar para outro estado do Brasil. Não sei se tu já tinha clareza que era dentro do Brasil mesmo, mas em outro estado, ou não? Sim. Não, para mim era no Brasil, mas em outro lugar. Tá. E a minha empresa também é lá. Então tem isso, tudo é lá. Aí eu comecei a sentir esse incômodo, ele durou 2 dias, mas era um incômodo muito forte. E eu comecei eu vou sair. Para onde que eu vou? Aí veio, para onde que eu vou? E aí, Márcia, eu tenho uma casa no Rio de Janeiro. E eu pensei, eu vou para essa casa no Rio de Janeiro. Peguei meus 2 gatos, botei dentro do carro, peguei minhas coisas, botei no carro. Porque não tinha avião, o aeroporto fechado. O aeroporto fechado. Peguei meu carro e fui até o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu pensei, pronto, tá aqui, agora vamos ver, né, o que acontece. Cheguei pronto, Deus, não me enche mais o saco, já fiz o que você pediu. Não, mas assim, né, só para deixar claro, desse jeito, né, com muito medo, porque me achando muito doida. Não foi tipo assim, ok, Deus, eu escutei você, tenho certeza do que eu tenho que fazer. Não é assim. A voz de Deus, gente, ela é uma voz sutil, só que ela não diz o que vai acontecer depois. Ela só diz, vire à direita. E tu não sabe o que vai ter ali. Isso é que são elas, gente. Quando a gente fala que precisa treinar obediência, se você entendesse, se Deus te falasse, olha, você vai mudar para tal estado do Brasil, porque lá vai acontecer a tua cura, é claro que a gente ia. Mas o negócio é, ele só diz, vai. E aí a gente diz, como? Você tá... Quando ele me pediu para criar a Divina Riqueza, gente, minha mãe tinha acabado de morrer.
Eu não estava com energia para criar um treinamento. Dá um trabalho danado criar um treinamento inteiro e reunir esse time todo de professores. Primeiro dia que ele me falou, você vai criar o Divina Riqueza, eu me fingi de louca, eu falei, não é comigo. Ai, hoje não está dando certo a oração. Fechei a Bíblia, saí, fui embora. Aí no dia seguinte ele falou a mesma coisa. E eu de novo fingi que não era comigo. Ai, hoje eu não estou conseguindo me conectar de novo. Eu fiquei quase 2 meses enrolando Deus. O que aconteceu? Ele começou a travar a minha vida, as coisas começaram a dar errado num monte de coisa. Tu não chegou nesse ponto, né, Gisele, de Deus começar a travar. Mas ele não é bonzinho assim. Gi, vê se você me obedece. Se a gente começa a desobedecer, as coisas começam a não dar certo, a sair do prumo. É que você nem chegou nesse ponto. Você, 2 dias depois, já resolveu ouvir e saiu, né? E aí? Ali sim, mas eu não sei quantas vezes eu deixei de ouvir antes, né? Porque eu tava com a doença batendo ali, né? A água batendo na bunda, né? Aí, gente, eu fui, então, pro Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, vocês acham que o incômodo foi embora? Não foi. Continuou. Não, e eu super inchada. Porque, gente, lembra que eu falei para vocês, né, que a questão dos fluidos, né, que a gente não consegue iluminar mais? O meu rosto, ele tava assim, ó, desse tamanho. Então, eu tava muito, as pernas ficavam, assim, tipo, pernas de elefante, os pés. Porque como eu fiquei muito tempo dirigindo, ficou, assim, um caos total. E a pressão super alta. Eu tomava, Márcia, 6 medicamentos para pressão, para controlar a pressão, e não dava conta. Estar no final de rim é desafiante mesmo, né? Bom, aí não é. Não, o incômodo continuou. E o meu irmão, que mora no Rio de Janeiro, ainda me falou assim, como assim? Como assim tu acabou de chegar? Eu falei, Evandro, meu irmão Evandro, não é aqui. Eu não vou poder ficar aqui. E aí o meu irmão ainda disse assim, mas o que tu vai falar para as pessoas? Vou mudar de novo. Aí eu fiquei lá umas 2 semanas e não deu. Botei os gatos em cima do carro de novo. E pensei, cara, para onde? Eu vou para São Paulo, então. São Paulo eu tenho familiaridade, né? Gosto de São Paulo. Vou para São Paulo. Foi a cidade que me veio. Aluguei um Airbnb e fui para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, no primeiro dia que eu cheguei, eu avisei um amigo meu que é médico, Dr. Felipe Aragão. Eu falei, eu cheguei em São Paulo e tal. Ele já sabia da minha condição, né? E aí eu falei para ele, a minha médica lá de Porto Alegre, ela já pediu para eu fazer uma fístula. A fístula, gente, é quando a gente une as veias para que fica um calombão assim, para ficar mais fácil de fazer a hemodiálise. Que aí tu coloca ali e sai mais fluxo de sangue, né? E aí falei para ele, minha médica já pediu para eu fazer isso e tudo mais, né? Porque eu não tenho doador. E ele falou assim para mim, Gi, eu queria que tu conversasse com um amigo meu que também é nefrologista, para ter uma segunda opinião. E eu falei, caceta, que segunda opinião, já sei de tudo, já sei o que acontece, né? Mas aí eu fui, porque ele é meu amigo, e aí, né? Isso foi quando eu cheguei em São Paulo, no dia que eu cheguei em São Paulo. No outro dia, eu já tinha consulta marcada com esse médico, Dr. Carlos, pela manhã. Aí, o Dr. Carlos, na consulta, primeira pergunta foi, tu tem doador? Ele viu o meu caso, viu minha situação, viu meus exames, tu tem doador? Eu falei, não, eu não tenho. Dele, tu tem irmãos? Eu falei, sim, eu tenho 4. E eles não aceitaram doar? Daí eu disse, não é isso, é que a gente não tem o mesmo tipo sanguíneo. Ele, tá, mas e qual é o teu tipo sanguíneo? Eu falei, sou AB. E aí ele, tá, mas então a senhora é receptora universal. A senhora pode receber de qualquer pessoa. Nossa, quer dizer, a médica tinha falado uma coisa errada para ti. Sim. Falou. Olha como isso é sério, gente. A médica tinha dito que os irmãos dela não podiam doar o rim. E era exatamente o contrário, ela podia receber de qualquer pessoa. Exatamente. Que grave isso, né? Podia receber de qualquer... E só isso, eu já mudou tudo. A porta, porque essa porta estava fechada para mim. Aí abriu uma porta completamente nova. Ele falou, eu quero que você conheça a doutora Laila Viana. A doutora Laila, ela só pensa em rim todos os dias, em transplante todos os dias. Ela trabalha com isso.
e tudo mais. Bom, naquele mesmo dia, à noite, eu já tive uma consulta com essa doutora Laila. Aí eu vi a velocidade das coisas em São Paulo, porque em Porto Alegre nada disso acontecia. A doutora Laila me conheceu aquela noite e ela falou, olha, já vou te pedir os exames aqui para passar para os teus irmãos, para fazer os exames. Já vou passar aqui para te fazer os exames, para ver se tu pode fazer um transplante, porque isso tem outra coisa, né? Tu tem que estar com a saúde em dia, ainda que lide com o que está lidando. Tu não pode ter outra doença para poder transplantar, não pode nem ter uma gripe para poder transplantar. E eu vou agilizar tudo para ti. E os meus irmãos começaram a fazer os exames que eu tinha que fazer, e eu também. E aí ela me botou, depois que os meus exames ficaram prontos, ela me colocou na lista do SUS. A lista do SUS, gente, é o único lugar aonde você entra para conseguir um transplante de alguém que faleceu. Não tem outro lugar. O único lugar é a lista do SUS. Mas tem uma diferença. A lista do SUS ela é separada por estados. Não é uma lista no Brasil, tá? Aí ela me colocou ali. E tu já estava na lista do SUS do Rio Grande do Sul ou não? Não! Eu não sei por que a médica não me botava. Nem isso a médica não fez por ti. Olha que loucura. Não botava. Não botou. O negócio era muito mais demorado lá, sabe? Aí tá. Aí quando isso aconteceu, eu comecei a entender. Ok, Deus mandou vir para cá porque eu estava mal assessorada lá. Eu não sabia. Eu achava que eu estava muito bem assessorada. Aí, Márcia, no dia que eu fui fazer o teste de compatibilidade com a minha irmã, a médica me viu. E quando ela me viu, ela falou, Gia, eu vou te pedir marcadores renais para ti hoje. E aí, naquele dia, ela pediu marcadores renais, dia 27 de julho. De noite, naquele dia, ela me liga e fala, Gi, tu tá com risco de óbito. Tu vai precisar voltar pro hospital agora e tu vai precisar iniciar a hemodiálise hoje. A gente não pode esperar mais. Não tem como esperar mais. Tu vai botar um catéter no teu pescoço e tu vai começar a fazer diálise hoje. Esse dia 27 de julho foi o dia que eu me senti pequena, me senti fraca, me senti, olha, com muito medo. Porque tudo que tu não queria na tua vida era fazer hemodiálise. Tudo que eu não queria na minha vida, porque eu tinha muito medo, porque eu vi o meu pai, eu vi o que aconteceu com ele, eu tinha muito medo da hemodiálise. E aí, quando ela falou isso, eu lembro que eu desliguei o telefone e comecei a chorar. Fui pro meu quarto tomar banho, olhei pro meu corpo e pensei, eu nunca mais vou ver o meu corpo desse jeito, porque agora vai mudar tudo. E aí, tá. E aí eu fui dirigindo, eu fui sozinha para o hospital. A minha irmã estava comigo em São Paulo, eu não deixei ela comigo. Eu fui só, porque eu estava me sentindo muito pequena. E eu estava me sentindo muito mal. Só que aí, Márcia, eu já estou me desenvolvendo há muito tempo. Que eu estou nessa jornada espiritual, nessa jornada. E eu sempre tive pessoas muito boas na minha volta, me assessorando, me ajudando. Eu tive excelentes mentores. E naquele momento que eu estava me sentindo pequena, sozinha no carro, eu pensei assim para mim, ok, eu já sei de muita coisa, já aprendi muita coisa, agora eu tenho que fazer por mim. E dentro do carro, eu comecei a fazer uma coisa que tu ensina, Márcia. Eu comecei a agradecer a Deus pela hemodiálise. Dentro do carro, que eu estava com medo, me sentindo pequena, eu comecei a dizer, Deus, muito obrigada por ter criado a hemodiálise. Deus, o meu corpo, ele precisa agora de hemodiálise, agora é o momento certo de eu começar a fazer hemodiálise. No começo, quando eu comecei a falar isso, não soava como verdade, porque eu estava putaça. Sim. Entendeu? Eu estava revoltada e eu estava com medo. Mas quando eu comecei a fazer esse processo, obrigado, agora é o momento certo. E eu preciso sim. E eu comecei a agradecer a Deus, inclusive, por ele ter me escolhido por fazer hemodiálise. Obrigada por me escolher para fazer hemodiálise. Obrigada por trazer isso aí para mim, esse recurso para mim. Porque se eu fosse fazer esse recurso, eu ia morrer, a minha médica falou. E aí eu comecei a imaginar as minhas células abraçando a hemodiálise. Eu comecei a criar imagens mentais do meu corpo clamando e agradecendo pela hemodiálise. Quando eu cheguei no hospital, na Redditor, no Hospital São Luís, do Itaim, eu guardei meu carro lá no estacionamento, subi na recepção, eu estava num outro lugar. Aquela pequena chorando tinha ido embora. Eu estava cheia de poder.
Eu fui para a recepção, falei para a moça exatamente o que a médica tinha me dito para dizer. Moça, meu potássio está muito alto, eu tô com risco de óbito, eu preciso fazer a triagem aqui para me internar, para ir para UTI. A moça me olhou e disse assim para mim: Nossa senhora, eu sinto muito. E eu falei: Não, tá tudo bem. Naquele momento. Porque aquele momento eu tinha pego de Talvez eu volta. morra em poucos minutos, mas tá tudo bem, não tem problema, não. É que naquele Ai, meu momento eu tinha Deus. pego de volta o poder para mim, sabe? Sim. Eu tinha perdido e peguei por causa da gratidão. Passei pela triagem, depois veio o médico da equipe da doutora Laila falar comigo, e quando ele veio falar comigo, aí eu comecei a chorar de novo. Então eu tinha esses picos assim, né? Sim. Mas depois eu recuperava o poder. E eu comecei, naquele dia 27 de julho, foi meu primeiro dia de hemodiálise. E aí eu comecei ali, então, fiquei 4 dias na UTI, aí eu tive alta depois desses 4 dias. E uma coisa interessante, Márcia, que aconteceu nesses 4 dias da UTI, é que os médicos tinham me avisado que meu corpo ia passar por um sofrimento inicial, porque a hemodiálise, ela é muito sofrida, e o corpo precisa dessa adaptação, né? Então, e estavam me trazendo que tudo que ia acontecer ali ia ser normal. E aí, o que aconteceu? Eu não senti nada, eu não tive nenhum efeito colateral. Eu não Normalmente, senti qual é o efeito nada. colateral? O que acontece? Enjoo, desmaio, vômito, falta de apetite, cãibras muito fortes. Eu não senti nada. Nada. Aí ali eu comecei a entender, gente, todo o processo que eu fiz antes, cuidar da saúde, fazer jejum, tomar suplemento, cuidar da mentalidade, a espiritualidade, tá aqui o resultado agora. Aí eu entendi, lembra que eu falei que eu estava me sentindo uma sabotadora? Aí eu entendi que não, que tudo aquilo que eu tinha feito antes não era para me livrar da hemodiálise, era para me deixar forte na hemodiálise. Porque Perfeito. ali eu tava assim lidando com uma doença séria, mas como se for, mas com o corpo de uma pessoa saudável. Entende? Então meu corpo reagia de forma saudável. Então não teve nada disso. Aí eu tive alta no 4º dia, no 5º dia, eu fiquei em casa, fiz minhas lives, fiz meu trabalho, e no 6º dia, então, era o dia que eu iniciava na clínica a hemodiálise, que é ali quando a tua vida começa a mudar, que aí tu começa, então, fazendo 3 vezes por semana, 4 horas por dia e tudo mais. E eu saí de um estado de medo e pânico da hemodiálise para o estado de curiosidade. Então, eu estava curiosa com a situação. E eu estava imensamente grata. Aí, como eu me senti bem, aí sim, daí eu comecei a agradecer a Deus muito por estar me sentindo tão bem, pela hemodiálise e tudo mais, né? Então, Márcia, eu saí, tive essa alta, e depois dessa alta, fui para a clínica, fiz a minha primeira sessão de hemodiálise lá, conheci os meus colegas de hemodiálise, os médicos da hemodiálise, e aí comecei meu processo. Aí fui para casa, primeiro dia da clínica. Isso era quarta-feira, eu fazia na segunda, quarta e sexta, né? Isso era na quarta-feira. Na quinta-feira, então, é o dia que eu faço uma live que é o Quinta da Mente. E aí eu comecei a fazer o Quinta da Mente e eu fui sentir essa live, Márcia, o Espírito Santo de uma forma surreal. Surreal. Muito forte. E o nome da live era Saúde e Doença. E eu senti assim, tomada pelo Espírito Santo. Foi assim. Já não tinha mais a sensação de que era uma farsa. Eu aqui falando de saúde, estou fazendo hemodiálise. Não bateu esse tipo de coisa para ti? Tu estava Nada, totalmente centrada. tinha ido completamente embora. Eu tinha perdido esse peso, porque eu tinha entendido que não era para me livrar da hemodiálise. Que todo o meu processo era para me deixar preparada para aquele momento, porque ninguém ia conseguir passar por daquele jeito que eu passei, pelo que os médicos me falaram, tá? Sim. Então, para mim, a hemodiálise no início era como se eu estivesse na manicure, eu não senti nada, eu estava na UTI fazendo hemodiálise. Aí eu fiz essa aula Quinta da Mente, então tomada e sentindo Deus, sentindo o Espírito Santo, agindo e tomada por ele. Eu terminei a aula assim, olha, imensamente grata a Deus, pensando, bom, amanhã eu tenho que fazer hemodiálise, deixa eu arrumar minhas coisas. Aí eu recebo de novo a ligação da médica. Na quinta-feira de noite. E a médica... Gisele, aconteceu algo aqui surpreendente. Mas apareceu um doador para você. Um doador compatível.
um rim de uma pessoa mais jovem que tu, um rim saudável, que eles têm uma denominação para aquele tipo de rim, mas é uma espécie de rim premium. E a gente pode te operar amanhã às 7 da manhã. Isso era 9h30 da noite. Meu Deus. Aham. E Márcia, não tinha nem saído o resultado de compatibilidade dos meus irmãos ainda. Não tinha dado tempo. Aí eu falei, ok, vamos fazer. Gente, vocês estão entendendo? A Gisele foi para a UTI, fez hemodiálise, aí fez o primeiro dia na clínica, enquanto as outras pessoas no dia seguinte da hemodiálise estão acabadas, vivendo todos os efeitos colaterais. Ela estava ótima e fazendo uma live, ajudando as pessoas, uma live chamada Saúde e Doença, ou seja, ela estava precisando de ajuda, mas ela estava ajudando as pessoas numa aula a ter saúde. E aí ela sente o Espírito Santo tocando o coração dela com uma intensidade enorme durante aquela aula. Toca o telefone e a médica avisando você vai ser operada amanhã, surge um doador para você. Me fala se isso não é ação de Deus de uma maneira poderosíssima. Que coisa forte, Gi. E aí vale a pena explicar uma coisa, Márcia. Eu estava em São Paulo. E o doador era da onde? São Paulo. Lembra que eu te falei que a lista é separada por estados? Ou seja, as pessoas que ficam na fila, tu falou 1 ano, 2 anos, não. A média das pessoas ficarem na fila de um transplante é de 3 a 5 anos. Nossa. O meu apareceu após 5 dias de hemodiálise. Antes de os meus irmãos terem o resultado dos exames deles. Já saiu um doador, ou seja, o que eu entendi ali? Por isso que Deus me tirou de Porto Alegre, porque lá o processo ia ser muito mais demorado. Tanto que a médica estava pedindo para eu fazer uma fístula, e aqui não, aqui eu fiz um catéter, que é algo muito mais simples para depois tu tirar. É muito mais simples do que uma fístula. Olha só os negocinhos, até o negocinho atrás aqui se emocionou. Que legal. E aí, então, Então, o doador era de São Paulo, gente. Vocês entenderam? Uma fila. Ai, Gi, mas foi muito rápido. Como assim foi rápido? Gente, eu preciso explicar para vocês. Leva de 3 a 5 anos, essa é a média. Mas a lista, aliás, a fila não é uma fila, é uma lista. Porque não é uma fila indiana, é uma lista de compatibilidade. Então, a pessoa, o órgão da pessoa que falece e é doador, eu preciso ser praticamente igual a ele. Se quem estiver na minha frente não for igual, não vai dar. Então, é uma lista de compatibilidade, entendeu? Por isso tem tanta gente que fica tanto tempo esperando e não aparece. Por quê? Porque não faleceu alguém doador que é igual geneticamente a essa pessoa. E aí, gente, o falecido estava aqui. E eu era igual a ele. Então, é isso. Por isso que Deus mandou para São Paulo. E agora, Márcia, imagina, se eu tivesse dito não. Eu estava na hemodiálise, sem saber que o meu irmão poderia doar, sem saber, eu estava com a fístula. E quanto tempo eu ficaria lá? Não sei. Então, Deus tinha me prometido a cura, ele me deu a cura, mas não do meu jeito, do jeito dele. Porque se fosse do meu jeito, eu não teria entendido que eu não era uma sabotadora. Porque eu só fui entender na hemodiálise que eu não era sabotadora. Então, toda a jornada, todo o caminho... Que tu não era uma farsa, né? Que tu não era uma impostora. Ó, eu não tenho como não me emocionar, eu amo muito a Gi, é uma pessoa muito especial na minha vida, e eu acompanhei a doença dela e fiquei com muito medo de perdê-la. Fiquei com muito medo de não dar tempo de ela ser salva. E eu sei do trabalho maravilhoso que ela faz no mundo inteiro, não é nem só no Brasil, porque ela atende outros países também. E além de eu não querer perder a amiga, eu não queria perder essa profissional maravilhosa que tem ajudado tanta gente, que vai ajudar vocês no Divina Riqueza. Então, assim, Gi, todo mundo sofreu, estava todo mundo preocupado contigo. Eu conversei com um aluno meu que é de Portugal, ele falou de um tratamento homeopático, estava todo mundo tentando de alguma maneira. Então, assim, saber que Deus te arrebatou, tu tirou do Rio Grande do Sul, te trouxe para São Paulo, porque ele sabia que o doador ia aparecer lá, era lá que ia morrer a pessoa que ia salvar a tua vida. E você ouviu a voz dele e permitiu que isso acontecesse.
Isso é muito abençoado, gente. É muito abençoado. Se a gente ouvir mais Deus, a nossa vida dá mais certo. Todo sofrimento que ainda acontece na nossa vida é por não querer ouvi-lo, porque o nosso Deus é o Deus da saúde, é o Deus da riqueza, do dinheiro, do amor, dos bons relacionamentos. Se alguma coisa não está funcionando, não é porque ele está te testando, é porque você não está deixando ele agir, porque senão a tua vida não estaria travada. Simples assim. E eu sei que tem gente aqui hoje que a vida está travada, mas que vai na igreja toda semana, talvez todo dia, que ora em casa todos os dias, mas está orando do jeito errado. Está orando do jeito errado. Adianta só ir na igreja, Gi? Adianta só fazer oração antes de dormir? Não. Não, e eu sou a pessoa que, não estou dizendo que seja errado, na igreja tem que ir, ajuda muito, porque viver em comunidade é muito bom. Só ir na igreja não funciona. Eu fiz isso por quase 30 anos. Eu ia na igreja, mas eu não entendia a base. Eu não entendia o que é essa conexão com Deus. Agora, o que eu tenho... Pode ir na igreja? Pode, mas assim, para mim, não faz diferença. Eu não preciso ir lá para me aproximar de Deus. Eu posso estar aqui no meu quarto, em qualquer lugar que eu vou, vi Deus, que eu vou me conectar com Ele, porque agora eu conheço caminhos e agora eu sei que eu sou amada por Ele. Que isso é a coisa mais importante. E, Márcia, Deus é o Deus dos detalhes, né? Porque Ele quer mostrar que é Ele. Então, o dia que a minha médica me ligou falando do meu transplante, sabe que dia foi? Foi dia 1º de agosto, no dia que meu pai faleceu. Ai, eu não acredito, Gi. Eu não acredito. Sim. Não é possível. Aham. É demais. No momento que meu pai perde a vida com a mesma doença, eu ganho a vida no mesmo dia. É demais. É demais. E quando tu se sente amada por Deus, tu faz qualquer coisa, porque tu sabe que tu é amada. Entende? Então, tu sai sim do estado, Márcia. Tu sai sim. Tu faz o curso que ele mandou tu fazer, por mais medo que tu tenha, porque tu é amada por ele. E o que mais Deus quer de nós, Márcia, é nos usar como instrumento, como ferramenta de transformação para os outros, que é esse trabalho maravilhoso que tu faz. Esses fogos que estouram atrás, tá fantástico. Eu não sei como isso acontece, tá? Eu não sei se é a palavra que a gente fala, se é algum gesto que a gente faz, mas acontece. Hoje, olha que loucura. A sensação que me deu, ouvindo a tua história, tu já tinha contado, mas tem detalhes que você está contando agora que eu ainda não sabia. Eu não sabia disso, do teu pai ter morrido no dia que você ganhou a vida, que você ganhou o rim. Olha só. Em anos diferentes, né? Em anos diferentes. Sim, mesmo claro, dia. claro. Ele faz quantos anos? 13 anos? 15 anos que morreu. Estou aqui debulhando em lágrimas, maquiagem já se foi. Olha só, se ele não tivesse adoecido, você não teria escolhido o caminho que você escolheu, de conhecer como é que funciona o corpo, de conhecer como é que funcionam as emoções, de tentar ajudar as pessoas a ter saúde, de entender o que aconteceu com ele para poder ajudar outras vidas. Você não teria feito o trabalho que você já fez por milhares de pessoas no mundo inteiro. Você não teria feito por você, porque isso tudo só foi possível porque teu corpo estava 100% em dia, em função do jejum, em função da nutrição, em função do cuidado emocional, do cuidado espiritual. Ele precisava ter morrido, ele partiu antes do momento que ele partiria, para que uma nova Gi nascesse em você. E você tinha uma missão no mundo para cumprir. O padre Mário José é um dos nossos professores aqui na Divina Riqueza. E quando eu procurei ele, porque eu soube que minha mãe estava com câncer terminal, e a gente soube do câncer da minha mãe faltando 1 mês e meio para ela morrer. Ela não aceitava ir em médico, ela não aceitava fazer exame, então ela só aceitou quando já estava nas últimas. E aí que a gente descobriu, e ela também, né? E aí tinha muita coisa que estava mal resolvida em relação à minha mãe. No meu relacionamento com ela, eu só descobri bem perto da morte dela que minha mãe queria ter um filho homem. Queria não, se sentia na obrigação, porque o irmãozinho dela tinha morrido lá atrás e ela achava que ela que devia ter morrido no lugar do menino. E aí ela queria dar um menino para o pai dela de alguma maneira, como se ela tivesse a obrigação de devolver o irmãozinho que foi embora. E aí, milhares de coisas acontecendo, e eu estava
muito doída com tudo isso, e procurei o padre Mário José, porque ele é terapeuta também, e aí, conversando com ele, ele falou, Márcia, tu sabe por que você tem uma missão tão grande no mundo? Por que você já ajudou mais de 12 milhões de pessoas? Por que você tem tanto aluno da gratidão? Por que você desenvolveu um método da gratidão? Porque você passou por muita dor na infância, na adolescência, e você precisou criar um mecanismo para se proteger de tudo isso, que foi a gratidão. E esse caminho só aconteceu na tua vida, e hoje você ajuda tanta gente, porque você sentiu a dor, e foi a dor que fez você achar essa saída. Sabe por que tanta gente segue Jesus? Sabe por que tantos padres e pastores abrem mão da própria vida para dedicar uma vida a Jesus, a se dedicar a esse caminho? É porque ele morreu na cruz. Porque se ele tivesse morrido deitadinho na cama, dormindo, aí fui dormir e não acordei, não teria tantos seguidores. Precisou a morte de cruz para que houvesse a ressurreição e para que isso inspirasse outras pessoas. A tua cruz foi esse problema renal, Gi. Você precisava dessa cruz para ser do tamanho que você é hoje. Para você ter chance e possibilidade de ajudar tanta gente. Alguém que não tivesse passado pela cruz da morte do pai, do jeito que morreu e pela sua doença, não estaria tão pronta para ajudar as pessoas como você está. É. Isso aí que tu falou faz muito sentido, né? Se tinha alguma dúvida, tu não teria ganhado o rim exatamente na data de aniversário da morte do teu pai. Assim, é para não ficar dúvida, é para em nenhum momento você questionar, será mesmo que teve Deus envolvido nessa história toda? Será que não foi uma série de coincidências? Para que não sobrasse nenhuma dúvida. Ele falou, tá bom, então eu vou fazer aparecer numa data bem especial. Foi, exatamente. Que loucura. Que loucura. Não, é que Deus ele é lindo, né? Ele é demais, assim. E tu falou antes uma coisa muito interessante. Quando a gente não escuta Deus, as coisas começam a travar, a trancar. É porque o caminho esse caminho de Deus e essa voz, gente, como é que é a voz de Deus? É uma voz interior, é uma voz interna. E ela é uma voz um pouco mais, ela requer um pouco mais de silêncio, de introspecção. Por quê? Porque como ela é uma voz um pouquinho mais suave, ela é diferente da voz do ego. Né? O ego, por isso que a gente às vezes até confunde um pouco. O ego, ele participa do barulho, ele participa daquelas vozes repetidas da tua cabeça. Isso não é a voz de Deus. A voz de Deus requer tu silenciar. Por isso a importância do jejum, por isso é importante que a Márcia falou, quando eu tô no banho, ali eu tô quieta, ela disse. Então, é jejum de palavras. Ela tá quieta com ela. Ali ela consegue ouvir Deus. Então, são momentos assim. Só que assim, como eu falei para vocês antes, né? Deus só fala vire à direita. É o máximo. Não é vire à direita. Ele não explica por que tem que virar à direita. Aí vem que a Marcia falou obediência. Obediência. Então, para entender se é a voz de Deus ou a voz do ego, em que momento tu ouviu? É uma voz repetida na tua cabeça? É da tua cabeça ou ela vem daqui? Isso também é diferente. Viu, gente? Confirmou, como diz o meu irmão. Gente, vocês entenderam que esses fogos que aparecem, a gente não está fazendo de propósito. Ele acontece, deve estar acionado o mecanismo. Quando tu faz assim com o dedo, por exemplo, ele aparece um legalzinho na tela. É. Ó, o meu não deve estar ligado, mas o teu faz. É. E os fogos estão acontecendo em determinados momentos que você está falando algumas coisas que a gente não sabe quais são. É. Mas assim, ó, todas as vezes é alguma coisa muito intensa que ela está falando e bem naquela hora estoura os fogos. Muito eu não sei o que é ainda. Dos fogos eu não sei. É isso, Márcia. Então, assim, sobre a conexão com Deus. Me fala como que o jejum ajuda a gente a ficar mais sensível para ouvir a voz de Deus. Tá. Então, eu falei antes sobre algumas situações fisiológicas, né? Porque a gente se desinflama. Tá. Então, sabe quando a gente está muito irritado, mal-humorado, não consegue dormir direito, porque tu tá com o corpo inflamado? Quando eu estava lidando com a falta de rim, o meu corpo ele estava inflamado ao máximo. Ele estava muito inflamado.
E é uma coisa interessante isso, tá? Porque a inflamação, ela te deixa um pouco zoado da cabeça. Então, tu tem um pouco mais de dificuldade. Quando você está em jejum, e eu mesmo super inflamada, eu fazia o jejum para conseguir essa conexão. Durante as enchentes, eu fazia muito jejum, justamente porque era uma situação muito difícil para a gente que a gente estava lidando lá. E foi nesses momentos, assim, que veio o que eu chamei de incômodo. Né? Então era Deus me incomodando, mas era uma coisa do coração. Era tipo, sai daí, que eu chamei de incômodo, né? Sim. E aí o jejum, como ele participa desses processos de limpeza, de desinflamação, você fica com seus sentidos mais aflorados. Por que Jesus foi para o deserto e jejuou por 40 dias? Ele fez isso para ficar mais próximo de Deus, para ouvir Deus melhor. E aí foi aí que ele foi o que também? Tentado. E o que é a tentação para mim do jejum, tá? Como que eu vejo a tentação? Porque eu já fiz jejum de 3 dias diretos, que é ficar 3 dias e 3 noites sem se alimentar. A fome, ela vem, tem o ciclo da fome. E quando vem o ciclo da fome, eu associo com o Jesus sendo tentado. Porque, gente, quando vem a fome, é uma tentação, assim, que vem várias imagens mentais na tua cabeça. Tipo, eu me imaginava comendo um sanduíche gigante, umas coisas assim, sabe? E aí eu entendia que isso ali era a E tentação. começa a bater frase do tipo, que palhaçada, para que jejum? Isso não vai levar a nada, não é necessário, porque tem essa vozinha também, não é só a voz de imaginar comida, é a voz do argumento tentando te convencer que aquilo é besteira e que não precisa fazer. Ou até você vai adoecer, você vai ficar fraca demais, isso não é bom. Todo tipo de frase, todo tipo de tentação começa a aparecer. Exatamente. Então, a nível fisiológico, eu já expliquei antes, né? Então, a nível espiritual, acontece isso porque no momento que você está fazendo jejum com uma intenção. Então, por exemplo, eu quero fazer um jejum porque eu preciso de uma resposta de Deus para alguma coisa, né? Para abrir os caminhos. Esther fez jejum quando eles estavam em guerra lá, porque ela não queria que se guerreasse, né, no país dela, nas terras dela. E aí ela fez o jejum. E ela não mandava em nada lá. Mas o jejum dela fez com que o povo dela fosse liberto. Então, quando acontece o nosso jejum, no mundo espiritual está acontecendo uma guerra. Porque a pedir que vem sob aquela tua intenção. E o jejum, ele fortalece o espiritual. É como se você desse mais armamento para o teu espiritual, para guerrear contra o mal. Então, por isso que o jejum ele é tão importante. E ele não pode ser algo leviano. Inclusive, o que se ensina bastante a respeito do jejum espiritual, e porque isso está escrito na Bíblia, quando jejuar, não fala nada. Não avisa ninguém que tu está jejuando. Por quê? Porque o jejum é um momento sensível, é um momento de guerra espiritual. E se tu falar, as pessoas vão te tentar. É isso? De alguma forma, tu ficando em silêncio referente ao teu jejum, ajuda nesse processo. Se eu falar para todo mundo que eu estou fazendo jejum, vai fazer mal? Não quero dizer, mas é bíblico isso. Tá. Assim como oração, né? Quando orares, vá para o teu quarto, fecha a tua porta e faça isso em silêncio, né? Nos avisar todo mundo a respeito disso. É o mesmo sentido. Então, o começo do jejum, né? Você pode fazer um jejum com uma intenção. Faz um combinado com Deus. Que tu vai jejuar e tu traz a tua intenção. E tu durante o teu jejum, eu vou jejuar por 12 horas, 16 horas, 8 horas, né? Mas no jejum não vou comer tal coisa, ou não vou comer nada, vou beber só água, que é o recomendado. No caso, é o recomendado que você tire todos os alimentos mesmo. O jejum fisiológico, por exemplo, da nutrição, tu tem os benefícios nutricionais, tu fica apenas com água, chá e café sem açúcar. Esse fisiologicamente funciona melhor. Então, eu tendo a fazer o jejum espiritual dessa forma também, tá? Por quê? Porque eu sei que o meu corpo está tendo os processos dele. Então, o meu corpo, minha morada sendo limpa, minha mente sendo limpa e o meu espírito, porque está acontecendo uma guerra.
Muito bom. Aí se coloca, então, essa intenção e se tira os alimentos. Se comida não fosse problema, um dos pecados capitais não seria a gula. Né? Não é por acaso que um dos 7 pecados capitais é gula. A gula, o se entregar aos prazeres da comida, é o oposto de estar fortalecido espiritualmente. Porque você está vivendo de maneira muito terrena. Você está vivendo, assim como a pornografia é extremamente prejudicial. A gente pensa prejudicial só para o casamento? Não. Você pode ser solteiro. A pornografia faz você vibrar numa frequência que não vai conectar com amor, com prosperidade, com bons relacionamentos. Não vai, gente. Não tem jeito de se entregar a determinados prazeres da carne e achar que tudo bem do outro lado. Não dá. Ou você é de Deus ou você é do diabo. E se você está dando força para o diabo, que ele existe sim, ele é real, não adianta que tua espiritualidade se enfraquece. Se Deus é o dono de toda a riqueza do mundo, ele é o dono de toda a riqueza, toda. Cada dinheiro, cada centavo que circula no mundo é de Deus. Se Deus é dono de toda a riqueza e você não está conectado com ele, a riqueza não vem para você. Simples assim. Se Deus é dono de toda a saúde e você não está conectado com Deus, a saúde não vem para você. Olha o processo que a Gisele teve que passar. Ela precisou se fortalecer, ela precisou, no momento que ela foi chamada para hemodiálise, dizer gratidão a Deus, porque a hemodiálise não é minha inimiga. A hemodiálise está salvando a minha vida, está permitindo que eu tenha mais tempo até que o doador apareça. Está permitindo que eu tenha mais tempo para que eu possa ser salva. Ela está me dando prazo a hemodiálise, está me dando vida e não morte. E ter compreendido e ter aceitado isso fez com que não precisou mais tempo de hemodiálise, porque você já tinha aprendido a lição. Lembra do Bruno Gimenez falando, enquanto a gente não aprende a lição se repete. Mas você aprendeu rápido, Gi. E é exatamente isso. Gente, até assim, Márcia, eu entendo hoje que passar por esse processo para mim foi transformador. Agora, se eu aprendi rápido, eu não sei, porque eu fiquei 7 anos, né? Até perder os reis. Mas desde que tu saiu de São Paulo, saiu do Rio Grande do Sul, foi muito rápido, né? Não, depois que eu falei sim para Deus, eu entrei num outro tempo. Isso sim. É uma coisa interessante. Quando tu tá ali sob o braço de Deus, não é que a gente não esteja sempre, tá? Mas é que tem momentos que ele pega, que é o momento que tu fica obediente, tu se entrega mesmo. Só que, normalmente, Márcia, isso acontece, tu falou assim, né, antes, eu não sei se eu conseguiria. Mas é que em momentos extremos a gente não se reconhece. Em momentos extremos, hoje eu falo, eu não sei como eu consegui fazer aquilo, porque era um momento extremo. E aí, quando a gente já tem isso plantado dentro da gente, a espiritualidade, a inteligência emocional, a questão da morada, de como lidar com a tua morada, é um momento extremo. Eu perdi total o controle. Eu não tenho mais o que fazer. E tu fala sim para Deus, aí tu vai para um outro tempo. As coisas acontecem numa outra velocidade. Tanto que tudo aconteceu. Gente, Márcia, ninguém conseguiu me acompanhar. Nem eu, na realidade. Porque não era o meu tempo, não era eu. Entende? Eu ficava assim, nossa, nossa, nossa. Foi assim, um êxtase atrás do outro. Entende? Foi emoção assim, olha, para cima, para baixo, para cima. Eu nunca senti na minha vida tanta gratidão. E eu estava sentindo isso na hemodiálise. Naquilo que eu tinha o maior medo. Eu fiquei um tempinho sem falar contigo e, de repente, quando eu recebo notícia, não, ela mudou para São Paulo, o rim piorou, ela teve que fazer hemodiálise e agora ela já conseguiu uma transfusão e transfusão não, um transplante e já está curada. Como assim? Eu pisquei e aconteceu tudo isso? Foi assim. E aí... só que isso foi carregado de ensinamentos para mim. Carregado. Porque tem coisas, Márcia, que a gente aprende até de forma racional, a gente sabe. Mas quando tu aplica aquilo, tu entende. Por exemplo, tu fala muito sobre a obediência. Então, no momento que tu não precisa ser obediente, é fácil saber que precisa ser obediente.
Agora, no momento que tu precisa ser, e tu sabe sobre a obediência, aí tu tem a oportunidade de aplicar. Então, por exemplo, imagina se eu não soubesse sobre a obediência. Sim. Ia ser mais uma vez ali, ó, eu não ia ouvir. Entende? Então, tantas coisas, eu não soubesse sobre a gratidão. Por que eu apliquei a gratidão? Porque eu já conheço, eu já ouvi falar, eu conheço a Márcia. Então, eu sei aplicar a gratidão. Então, esses momentos, sabe, que parece que, cara, eu não daria conta, se tu tem as ferramentas, tu dá. O problema é que, na maioria das vezes, quando acontecem situações assim, a maioria das pessoas, eu quero dizer, elas não têm as ferramentas. Porque, por exemplo, quando eu fui lá na clínica da hemodiálise e eu conheci os meus colegas de hemodiálise, o olhar deles para mim foi um olhar de pena. Porque eu estava começando a fazer hemodiálise. A médica que me atendeu no hospital, não é da equipe da minha médica, uma outra que teve que me atender lá, que era ginecologista, ela falou para mim, nossa, você está passando por um vale sombrio. E eu pensei para mim, eu pensei para dentro de mim, quem está passando por vale sombrio? Porque do ponto de vista dela, na minha situação, era um vale sombrio. Sim. Mas era um ponto de vista, por quê? Porque provavelmente ela não tem as ferramentas que a gente tem. Sim. Então, em situações extremas, quando a gente tem as ferramentas, a gente aplica. Gente, isso é muito sério que a Gisele está falando. Talvez agora faça sentido para vocês. A gente está com as inscrições abertas para o Divina Riqueza. Por que Deus me pediu para montar o Divina Riqueza? E eu podia dar esse treinamento sozinha, mas ele foi muito claro nas minhas orações. Você vai montar um time de pessoas que vão ajudar esse grupo de pessoas que vão caminhar com você em 2025. Durante todo o ano, você vai acompanhá-los. E aí, cada nome ele foi validando. De cada pessoa, eu orava para saber se era para estar nesse grupo ou não. Cada pessoa. Não foi uma decisão minha dessa vez. Lá no Clube do Milhão, fui eu que te chamei para atuar. No Divina Riqueza, não fui eu, foi ele, foi Deus. Não. Claramente, assim. Cada pessoa, ele foi me dizendo que queria nesse programa. E eu tentei negociar com ele. Eu falei, Deus, pode ser 2 meses de mentoria, 2 meses acaba uma turma, eu começo outra. Financeiramente é muito mais interessante, porque dá para fazer 6 turmas no ano, né? Não, você vai ficar 1 ano com eles. Você e esses professores. Porque a gente precisa pegá-los pela mão e trabalhar profundamente. Então, gente, tem muita coisa que cada um de vocês precisa aprender. Por isso, 1 ano inteiro a gente vai ficar junto. Agora, eu confesso que tem coisas que eu sei que eu vou aprender. Já está acontecendo dentro do Divina Riqueza. E ele me disse mais, Gi, e vários professores já confirmaram, não é só pelos alunos que a gente está aqui. Ele precisa de cada um de nós, dessas 14 pessoas. Ele precisa da gente mais perto dele esse ano. E no Divina Riqueza a gente vai estar mais perto dele, porque a gente está fazendo os áudios para os alunos, está preparando as aulas. Ele precisa, não sei porquê, esse grupo, mas ele precisa desses professores mais perto dele. Uau! E tu faz parte desse grupo que ele quer junto durante todo o ano de 2025. Por que ele precisa de cada um de nós, eu não sei. Nós vamos descobrir durante. Então, eu sei, pela primeira vez, normalmente, quando eu dou um treinamento, eu estou disposta a ensinar. Nesse, eu vou ensinar e eu vou aprender com vocês, com os 14 professores, e com Deus, porque Ele está me ensinando a cada dia. A gente precisa dessas ferramentas. Se nós não estivermos com as pessoas certas do nosso lado, a gente não consegue estar preparado para dar o passo que precisa dar. Porque vai precisar dar muitos passos importantes em 2025 e sozinho a gente perde a coragem. Eu estou fazendo uma quantidade de aulas que eu acho que ninguém faria seguidas assim por vocês, né? De aula gratuita, ajudando cada um que está aqui. Mas foi um pedido dele, para que as pessoas certas entrem na mentoria e lá dentro a gente vai ter 1 ano para fazer acontecer a mudança que precisa acontecer em cada um. Diariamente, Gi, eles recebem áudios diários, que é uma oração, às 7 da manhã vai para o celular. Uma oração e um ensinamento sobre prosperidade, espiritualidade e gratidão. 1 vez por semana vai um exercício prático, porque não adianta ter tudo aqui na mente e não praticar. E a cada 15 dias tem uma aula no Zoom. Na primeira quinzena comigo,
e na segunda quinzena com um de vocês. Um mês vai ser contigo, outro mês com o Gilberto Chaves, com a pastora Amanda, com o padre Mário, com o Leandro Percário, com a Samara Santos e assim por diante. Cada mês com um dos professores. Não tem como viver tudo isso e a vida não se transformar. Não tem como. Não vai ser uma pequena transformação, vai ser o maior salto que vocês deram na vida de vocês. Eu não entendo de jejum, mas a Gisele entende. Eu não sou tão boa para obedecer Deus. Ele nunca me pediu para mudar de estado. E Gisele, assim, ó, tu estava tão comprometida, teve gente escrevendo aqui no comentário, nossa, parabéns pelo cuidado com os gatinhos, porque você trouxe os gatinhos. Para mim, não é só isso que significa ter colocado os gatinhos dentro do carro. Isso, ok, o amor e o cuidado por eles. Mas é a prova concreta de que você não estava indo para passar uns dias. A gente viaja, a gente deixa os animais de estimação, né? Mas por que você levou os gatos? Porque você sabia que não era férias. Sim. Você sabia que não era um estágio. Você sabia que não era para passar uma semana. Se fosse uma semana, se fosse um mês, você não teria levado os gatos. É. Você não deve ter feito viagem de um mês que eles ficaram, certo? Claro, de 3 meses. Pois é. Por que você levou os gatos? Responde para mim. Porque era algo definitivo. Agora, conscientemente, eu estou falando isso agora, né? Agora é mais fácil de falar. Conscientemente, eu tinha que ir levar as coisas e os gatos. Você estava tão comprometida que você saiu para sair mesmo. Não só para vou lá passar uns dias para ver o que Deus quer de mim. É verdade. É verdade. Que loucura. Gente. Aliás, Márcia, eu queria aproveitar a oportunidade aqui em dar um presente para as pessoas que entrarem no Divina Riqueza. Oba! O povo do Divina Riqueza, quem quer presente da Gisele diz, eu quero presente. Escreve aí, quem já está inscrito na Divina Riqueza, escreve, eu quero presente. Ó, esse presente, então, vai valer, Gi, para quem já entrou no Divina Riqueza, a gente está com perto de 300 alunos no Divina Riqueza agora, e vale também para quem entrar hoje no Divina Riqueza até meia-noite. O povo, os alunos já estão falando aí, eu quero. Gente, falei para você sobre o jejum, né? E eu sou tão fissurada por jejum que dentro eu te falei aqui para as pessoas, né, que a gente tem uma faculdade, que é a Faculdade de Saúde Avançada, onde nós treinamos profissionais da saúde. E lá dentro da Faculdade de Saúde Avançada, nós temos uma formação que forma os profissionais da saúde para usarem jejum nos seus pacientes, para ajudar a desinflamar, ajudar nas questões de saúde cardiovascular, saúde hormonal. E eu criei um curso para ajudar a pessoa, porque nem todo mundo consegue passar por um médico ou nutricionista que fala de jejum. Então, eu criei um curso para que as pessoas possam aplicar jejum na sua vida. Como fazer, como começar, que horas começar, ou as opções de como fazer, como quebrar o jejum, quais opções de quebrar o jejum, como se alimentar corretamente. Isso aí tudo tá nesse curso de jejum. São 21 dias, aplicando todos os dias pequenos passos simples, mas extremamente poderosos, que vocês vão aprender a se alimentar, vão aprender a jejuar e se alimentar. Certo? E aí eu vou te dar, então, durante 21 dias, você vai fazer pequenas mudanças e pessoal, vocês não têm ideia do que vai acontecer depois de 21 dias com vocês. Bom, 21 dias não quer dizer que é 21 dias sem comer, não é isso? Então, não é um jejum só com foco espiritual, é um jejum para desinflamar também, para fortalecer o corpo. E a ideia desse jejum não é 21 dias de jejum, não, tá? Vocês vão fazendo pequenos passos para no 21º dia, que é quando vocês finalizam, vocês conseguirem ficar 16 horas em jejum. Mas 16 horas do jeito certo. Porque talvez você possa dizer, eu já fico. Mas será que tu fica do jeito certo? É do jeito certo mesmo, para ajudar o teu corpo e não prejudicar ele. E esse é meu presente até quem se inscrever hoje. Até meia-noite. Ou quem já se inscreveu, ou quem já está inscrito. Ou quem já se inscreveu. Tá. Ó, Nazaré está dizendo, então eu quero saber tudo sobre esse jejum. Gente, assim, lembra que a Gisele ela é especialista em nutrição.
Então, nós vamos aprender a nutrir o corpo da maneira correta. O que é que está doente no nosso corpo, que precisa ser purificado e curado. Então, as alergias, tudo isso ajuda, né, Gi? Quem tem alergia, como é que é o nome? Alergia de... Alimentar tardia. A alergia alimentar tardia, que nem sabe. Eu não tinha ideia de que alface dava alergia. Eu não tinha ideia de que feijão dava alergia. Brócolis, isso. Imagina. Beterraba, então, tomate, banana, abacaxi. Mas se a pessoa não souber do que ela tem alergia, ainda assim o jejum vai ajudar? Muito, 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 muito. Porque ela vai desinflamar, vai ajudar demais. Além disso, ajuda a emagrecer também? Ajuda a emagrecer, porque faz... Aliás, o próprio jejum, né? Tu faz um pouco de restrição calórica. Então, não tem como não emagrecer. E outra, quando a gente desinflama, a gente emagrece. Então, é desinflamação com emagrecimento também. Ajuda a emagrecer, ajuda a ter mais energia, ajuda a queimar a gordura. O que acontece, gente? Quando a gente faz o jejum da forma certa... Quando a gente passa ali de 12 horas na janela de jejum, o nosso corpo, ele troca a fonte de energia. Porque o nosso corpo, ele pode ter energia de duas formas, tá? Através do carboidrato, dos açúcares, né? Mas, assim, não necessariamente açúcar em si. Mas todo carboidrato que a gente consome, ele vira açúcar. Então, o nosso corpo, ele usa açúcar como fonte de energia. A maioria de nós é essa rota que ele usa. Agora, quando eu fico a partir de 12 horas em jejum, o meu corpo começa a acionar outra rota, que é a rota da gordura. Então, ele muda a fonte que ele usa a energia, ele passa a usar a fonte de gordura. E é aí que a gente começa a emagrecer. E no caso do diabetes, como é que o corpo reage? Sim. O jejum ajuda para quem é diabético também? Nossa, o jejum ajuda. Gente, nós temos diabéticos aqui, levantem, só falem se tem. Quem que é diabético, escreve aí. Ou quem tem pré-diabetes também, né? Como é que é o caso? Ai, agora apareceu o balão. Ó, eu fiz assim, ó. Ah, mas não. Agora sim. Ele ajuda, gente, na sensibilidade à insulina. Então, por isso, ele consegue ajudar quem é pré-diabético muito. E quem já lida com diabetes tipo 2 também. Porque a gente vai entender aqui nesse curso, escolher os melhores alimentos, como montar um prato de forma saudável, que é um prato de forma que é imune a diabetes tipo 2. O que é diabetes tipo 2, tá, gente? Vamos falar de dois principais tipos de diabetes. Nós temos diabetes tipo 1, que é aquela que a pessoa nasce com a diabetes, que é uma doença autoimune, e tem a diabetes tipo 2. O que é diabetes tipo 2? A diabetes tipo 2, gente, é puro estilo de vida. É comer errado, na hora errada, do jeito errado. Isso que é diabetes tipo 2. Então, quem está pré-diabético significa que está perto de uma diabetes tipo 2. Significa que o estilo de vida fez com que essa pessoa estivesse nesse lugar. Então, é o estilo de vida que vai curar essa pessoa. E esse curso de jejum pode ajudar muito. Se você fizer... Para quem é tipo 1, também ajuda? Também ajuda quem é tipo 1. Porém, quem é tipo 1 tem cuidados diferentes de quem é tipo 2. O próprio uso da insulina, do tipo 1, por exemplo, ele é importante. Né? Então, ajuda muito no estilo de vida de quem é tipo 1. Mas lembra que o tipo 1 é uma doença que, teoricamente, não tem cura. Tipo 2, sim. Tu vai curar do mesmo jeito que tu causou ela, que é com estilo de vida. Tem gente falando aqui, quem já é magro, fazer o jejum não vai fazer ficar magro demais? Como é que então, o corpo regula isso? As pessoas que são magras, elas têm receio de fazer detox e de fazer jejum, porque elas têm medo de emagrecer mais. Se tu já é magro, tu só vai desinflamar. Tu vai perder aquilo que tu não tem que ter. Se tu vai desinflamar um pouco, tu pode perder um pouco de gordura? Pode, mas tu tá perdendo inflamação. Tu não vai perder músculo, entende? Ou seja, então, tá ganhando saúde. Tá ganhando saúde. Muito bom. Tem uma pessoa perguntando como é que acessa a plataforma de alunos. Gente, quem já entrou no Divina Riqueza, quando você se inscreve, divinariqueza.com, vai um e-mail para você já com um link de acesso à Hotmart. Essas aulas que a gente está fazendo aqui gratuitas,
na próxima semana elas vão sair do ar. E aí elas vão ficar dentro da aula, da área de alunos, por 1 ano para vocês. Além disso, por que é importante quem entrou na Divina Riqueza assistir essas aulas? Porque a Gisele vai dar outra aula lá dentro, na Divina Riqueza. Só que vai ser uma aula de aprofundamento do que ela fez aqui. Por isso é importante estar assistindo essas aulas gratuitas, porque lá vai ser continuidade. Ela não vai repetir lá o que ela já ensinou aqui. A Dolores está dizendo, eu não vou conseguir ficar sem comer. Dolores, se você não conseguir... Na verdade, são quantas horas que vai ficar sem comer? 16 só, né? Não é Mas isso? 16 só lá no 21º dia. Então, não precisa sofrer com isso. Vai ter todo um preparo durante 21 dias e lá no 21º, quem der conta, vai ficar essas 16 horas sem comer. E os 16 horas conta o período que está dormindo também, né? É isso que eu ia falar. Pensa que a gente fica 8 horas só dormindo, né? Então, normalmente, a gente já fica... Até a pessoa mais displicente, digamos assim, fica pelo menos 10 horas sem comer. Sim. Né, normalmente. E aí, com esse exercício, já começar a ficar 12 horas sem comer. Gente, só com 12 horas o corpo já tem um ganho. Só que lembra, não é só ficar as 12 horas sem comer. É importante a última refeição e a primeira refeição, que é o que quebra. E tudo Entende? isso você vai ensinar nesse curso que você vai dar de presente para eles. Tudo isso. Eles vão sair aprendendo a se nutrir. O que comer, o que não comer, em que horário comer, tudo isso. Isso. E é um jeito, Márcia, é um jeito bem simples deles aprenderem. Não é super, sabe, desafiante. Não, a linguagem é simples, é rápido também. Não vai precisar perder um tempão, né? Ou investir muito tempo. É rápido. E nem uma lista de compras enorme também. Não, lista de compras nesse não tem. Não precisa ter nesse, tá? Porque nesse não tem um programa fixo. Esse, eles aprendem o que eles têm que comer e eles escolhem o que eles querem comer. Que bom, que coisa boa. Gente, gratidão, Gi. Assim, ó, eu sou muito grata a você por tudo que você já fez e vai fazer pelos meus alunos. E ela disposta a nos ajudar, a colaborar com cada um de vocês, para que vocês deem a virada que vocês precisam dar na vida de vocês. Por que tudo isso é importante? A gente tem médica, que é professora também dentro da Divina Riqueza, a doutora Isabela Souza, vai dar aula. A gente está cercando por todos os lados, Gi, porque tem gente que, quando está com problema de prosperidade financeira, fica tão desesperado atrás de dinheiro que o foco fica só nisso. E a gente não se dá conta que, se a saúde não estiver em dia, o dinheiro não vem. Se a vida afetiva não estiver equilibrada e regulada, o dinheiro não vem. Se você está infeliz, está com a autoestima nos pés, o dinheiro não vem. Uma coisa é consequência da outra. Enquanto você correr atrás do dinheiro, achando que assim vai resolver sua vida, não vai. Assim como a Gi estava correndo atrás da saúde. Enquanto ela ainda estava fazendo esse movimento, a coisa não aconteceu. De repente, ela se entregou. Ela falou, tá bom, Deus, você quer que eu saia do Rio Grande do Sul? Eu vou sair. Minha empresa está aqui, minha família está aqui, minha médica está aqui, o hospital está aqui, tudo está aqui. Mas você quer que eu vá? Eu vou. Você quer que eu fortaleça meu organismo? Eu vou fortalecer. É necessário lidar com o luto do meu pai? Eu vou lidar com o luto do meu pai. E aí, alguém que teria que esperar provavelmente 3 anos por um rim, torcendo para sobreviver esse tempo, porque tem gente que não sobrevive até aparecer o doador, e demorou quanto tempo? Depois 5 dias de hemodiálise. 5 dias de hemodiálise. E aí, se você perder um pedaço da aula, ela comprou o rim, ela pagou para alguém? Não, até porque no INSS não tem isso. Você entra numa fila. A pessoa que morreu era como se fosse a alma gêmea da Gisele. Tinha exatamente a genética dela. Ela era a pessoa daquela lista enorme que está aguardando um rim, que mais casava com aquela pessoa que tinha morrido. Isso. Então, assim, Deus já sabia que essa pessoa ia morrer. Deus já sabia que esse rim ia aparecer em São Paulo. Deus precisava que a Gisele estivesse lá para ser salva. Ele prometeu a cura para ela. Me arrepia dizer isso. Eu também. Ele prometeu a cura para você. Você recebeu uma profecia de que você seria curada. Mas você tinha que estar no lugar que ele precisava que você estivesse.
Ah, ele podia fazer esse rim aparecer em Porto Alegre? Podia, é óbvio. Ele pode todas as coisas, mas você tinha um caminho a percorrer porque você tinha lições a aprender. E você tinha que aprender essas lições não por você, por todas as pessoas que você vai ajudar daqui para frente, que você já ajudou e que você vai ajudar. Você precisava aprender essas lições, inclusive por causa dos alunos da Divina Riqueza que estão te ouvindo hoje. Exatamente, Márcia. Eu quero aproveitar para fazer uma declaração para os alunos do Divina Riqueza. Eu declaro, Márcia, que os alunos que entrarem no Divina Riqueza e aplicarem o que eles forem aprender ali, que as vidas deles serão transformadas, que as áreas da vida deles serão movidas, que tudo aquilo que não está funcionando hoje vai cair por terra e que as portas vão se abrir, a vida deles vai se iluminar, que a mente deles vai se iluminar, que as pessoas certas entrarão na vida deles, que as pessoas erradas sairão da vida deles, que o dinheiro que estiver faltando vai entrar no bolso deles, na conta deles, que o trabalho que eles mais esperam vai acontecer na vida deles, porque vai acontecer uma mudança incrível e extraordinária na vida deles, Márcia. Amém. Amém. Isso foi uma profecia, eu não tenho dúvida disso. Foi muito forte, muito forte. Gratidão por isso, minha amiga. Eu nunca vou poder te agradecer o suficiente, eu nunca vou poder retribuir a altura de tudo que você está fazendo, mas eu sei que você considera uma missão também na tua vida, né? Ajudar as pessoas a serem tudo que elas nasceram para ser, a melhor versão delas mesmas. Eu não daria conta de fazer isso sozinha, mas eu estou muito feliz, muito grata e me sentindo muito forte por ter esse time maravilhoso que Deus me ajudou a reunir e poder ajudar essas pessoas durante o ano de 2025, que vai ser, sim, o ano mais abençoado, mais maravilhoso, mais poderoso, mais libertador, mais transformador da vida de cada um que estiver no Divina Riqueza. E assim, se você que está nos assistindo não conseguir entrar ainda, se não for o seu momento, se por algum motivo ainda não for a sua hora, fica tranquilo, a gente não vai te abandonar, você vai continuar tendo conteúdos gratuitos, a gente vai continuar te ajudando. Agora, se você está sentindo no teu coração, como a Gisele sentiu que ela tinha que deixar o Rio Grande do Sul e mudar para São Paulo, se isso está gritando dentro de você, se as aulas estão fazendo sentido para você, não só aqui, mas se está fazendo sentido no teu coração, se você está escutando a voz de Deus te chamando, dá um jeito, mas esteja do outro lado com a gente. O milagre só acontece, isso é uma coisa muito forte, né, Gi? Deus não consegue fazer o milagre acontecer na nossa vida se a gente não fizer a nossa parte. Não é que ele não consegue, acho que ele não quer. Eu não sei como que tu explica isso. O milagre não acontece se a gente não der o passo primeiro. É isso mesmo? É isso mesmo. A nossa única coisa que nós temos que fazer é ter fé. E o que é ter fé? Ter fé é se movimentar, é se mover. Então, se eu não me movo, eu não tenho fé, eu estou com medo. O que faz o medo? O medo te paralisa. E o medo é instalado aqui dentro de nós para a gente se paralisar? Não é, não. O medo é um recurso, obviamente, divino também. Mas a coragem, ela vem como? Quando, Márcia? Quando a gente investe em alegria, em até um pouco de raiva, que é no sentido de estar... não aceitar aquela situação que tu está lidando. Tu saber que tu é filho de Deus e tu pode mais. E Deus pede que a gente haja. Então, o único jeito do milagre acontecer é através da ação, através da busca, através de ir ao encontro. Sem ação, não vem. Agora você tem um passo a fazer, é se inscrever no divinariqueza.com, divinariqueza.com. Garante a tua vaga. Ah, mas eu não tenho limite do cartão, basta ter o limite da parcela, é menos de R$300 por mês. Ah, mas eu não tenho cartão de crédito, a gente parcela em boleto. Não tem por que ficar de fora. É a tua oportunidade, a Alessandra está dizendo, eu creio nessa transformação. Não sou eu que vou fazer isso na vida de vocês, não é a Gisele, é Deus agindo. Ele vai nos usar como instrumentos, mas sozinho é muito difícil. Sem os mentores certos, sem o caminho certo. No caso da Gisele, precisou do médico certo. Precisou lá atrás ela me conhecer e eu falar de gratidão e encher o saco, ser a chata da gratidão, para ela indo para a hemodiálise, que era o grande medo da vida dela. E essa mulher resolve agradecer durante o tempo que estava dirigindo. Imagina alguém que está com a sensação que está indo para a morte, porque era o teu grande medo, era o teu grande fantasma, e você vai agradecendo
por estar indo para a hemodiálise. Isso é muito forte. É muito forte. Deus precisava que você fizesse a tua parte. Não podia ser no Rio Grande do Sul. Ele queria que fosse em São Paulo. Pelos motivos dele, pelos ensinamentos que você precisava ter. Pelo teu testemunho aqui. Porque se você não tivesse feito isso, você não podia estar dando esse testemunho hoje. É isso aí. E ação, né? Até lembrei da palavra de oração, que é orar mais ação. Se não agir, não tem jeito. Mensagem final, Gi. Mensagem final para esse povo abençoado que está hoje aqui com a gente, que eu tenho certeza que Deus chamou um por um também. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? Não é por acaso que você está nessa aula de hoje. Não é por acaso que você chegou até aqui. Mensagem final para eles. Cara, a minha mensagem final para vocês, queridos, é silencie para ouvir a voz de Deus. Quando orar e quando jejuar, esteja somente na presença dele. Mas depois que o jejum acabar e que tu sair do teu quarto de oração, haja. Porque Deus quer que a gente coloque a mão e limpe a bagunça que a gente mesmo criou. Que a gente faça o que precisa ser feito. Então, queridos, hajam, orem, jejuem, mas depois hajam. Essa é a parte mais importante do nosso processo. Muito forte isso, Gi. Gratidão. Tem gente que chegou na aula só agora ou chegou tarde, vai ficar no meu YouTube, Márcia Luz TV. Aproveita para me seguir se você não segue ainda. Gi, como é que eles te acompanham? Instagram já está escrito aí na tela, está todo mundo vendo? @Gisele Hedler. Com H, tá? Então, Hedler. Gisele com S. Gisele Hedler, Hedler. Quem está no YouTube está vendo na tela. E no YouTube você coloca conteúdos também? Coloco conteúdos também, mas onde eu mais trabalho é no Instagram. Tá, então sigam a Gisele no Instagram para continuar aprendendo com ela e saibam, então, que é uma das professoras abençoadas e maravilhosas que vocês terão no ano de 2025, ajudando a tua vida a dar esse salto. Que coisa boa. Gratidão, Gi. Gi, eu não tenho como te pagar o que você fez hoje pelos meus alunos, pela minha audiência. Para mim é uma honra. Eu estou muito feliz de você estar com a vida renovada, com um novo rim, do lado do teu filho, curtindo o teu filho. Gratidão por você existir na minha vida. Você foi um presente que Deus me deu e que eu vou guardar comigo para sempre. Você não vai se livrar de mim nunca mais. Porque eu não abro mão dos meus presentes de jeito nenhum. Muito obrigada a você. Obrigada, gente. Gratidão, minha gente. Tchau. Tchau. É um grande prazer poder vir aqui contar um pouquinho com relação à aquisição do curso. Eu que estava muito mal de grana, cartão de crédito para pagar. Eu empresa há 16 anos e há 4 anos o meu nome estava inadimplente, da empresa também. Tinha aberto um escritório como corretor de imóveis, mudei com a família e logo fiquei desesperado, porque eu não sabia o que fazer. O maior problema estava na estagnação, de novos clientes, honorários advocatícios presos na justiça que não saíam nunca. Tinha muitas crenças limitantes que não contribuem muito para que eu pudesse avançar. Uma professora aposentada, trabalhou durante muitos anos a escassez. Desde que conheci os cursos da Márcia Luz, fez toda a diferença na minha vida. Hoje tenho mais segurança para fazer negócio e até mesmo investir em mim e na minha formação. Hoje estou com um apartamento pago, estou preparada para um próximo passo. Sair do fluxo da escassez para o fluxo da riqueza. Aprendemos a investir, não só eu, como meu marido também. Foram tantas mudanças, não só financeira, mas também mental. Eu fiz 20 mil reais só dentro do período do curso. Já assistindo as primeiras aulas e aplicando aquelas técnicas, o valor que eu investi no curso voltou rapidamente para mim. Já bati a meta de 20 mil reais, estou quase atingindo a meta de 50 mil reais. Eu consegui um empréstimo com uma taxa de juros pela metade do mercado, consegui colocar tudo em dia. Eu consegui fechar um contrato com uma grande empresa e aí eu recebi um valor de aproximadamente 70 mil reais. Quando eu comecei eu tinha 4 funcionários, hoje eu tenho 20 funcionários. Estamos morando hoje numa casa de frente do mar. Meu marido tinha um sonho de um carro importado. Durante uma mentoria nós conseguimos adquirir esse carro do ano, uma BMW. Fiz 2 viagens com a família de férias, hotel, foi maravilhoso. Eu nunca tinha feito viagens assim ainda. Hoje eu saio
saí de uma condição de devedora para uma investidora, perto de bater o meu 1 milhão. Tive alguns resultados muito bons, faturamento de R$295 mil, consegui montar uma imobiliária de frente para o mar, consegui comprar um carro novo, comprei um jet ski. Nós tivemos uma venda em um único dia, em valor altíssimo de 74 mil. Fiz excelente negócio, tive ganhos financeiros com causa na justiça que eu nem lembrava mais. Eu conquistei o meu primeiro R$1 milhão aqui com a ajuda da Márcia Luz. Eu construí o meu 1 milhão, eu construí a minha empresa. Eu vendi ao longo de uma semana aí mais de 1.800.000 em imóveis. E atualmente eu estou fechando um outro contrato, que é 5 vezes maior que esse primeiro contrato, né? Então eu só tenho hoje que agradecer a Márcia Luz. Participar está sendo incrível, não somente para mim como mãe, mas também para minha família. Porque educar nossos filhos desde pequenos a ter uma mentalidade milionária transforma todo mundo em conjunto. Não só houve a transformação na minha vida, mas do meu marido, dos meus filhos, das pessoas que me rodeiam. Eu consegui desbloquear essas crenças limitantes, eu consegui enxergar a prosperidade e a riqueza com outros olhos, né? Uma Tati antes do curso veio uma Tati depois. Hoje eu sou uma pessoa mais agradecida, uma pessoa mais otimista. Eu super recomendo que todos sigam os ensinamentos e pratiquem as técnicas disponibilizadas nos cursos e que, com certeza, voaremos muito alto e juntos. Gratidão, Márcia, gratidão pelo curso, por você ser essa pessoa maravilhosa que não muda só a situação financeira das pessoas, mas que muda a condição mental para que elas possam ser mais prósperas, mais positivas. Eu desejo para vocês a mesma oportunidade que eu tive. Espero que muitas pessoas vejam esse meu relato e tenham essa atitude de chegar e se comprometer e dar tudo que tem, porque realmente é com a fé que a gente consegue conquistar tudo na nossa vida.